Eu quero dar uma mensagem para você, mãe, você, pai, que está ouvindo o canal Azeite na Lâmpada e o Espírito Santo Ministra, para que vocês de maneira alguma negligenciem a salvação de seus filhos só porque eles são crianças na concepção humana. Eu vou ler uma passagem aqui de Isaías, capítulo 7. Está escrito assim, ó: Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Manteiga e mel comerá, quando ele souber rejeitar o mal e escolher o bem. Então, quando é que chega essa idade onde a criança aprende a rejeitar o mal e escolher o bem? E escolher o bem é obedecer a palavra de Deus. Então, quando é que chega essa idade? Fica lá entre os 4 e 5 anos. Em outros casos, acontece mais cedo. E o que se sucede hoje, nesses últimos dias? Hoje você está vendo as crianças sendo muito inteligentes. Elas com 4, 5 anos já estão fazendo coisa que era para elas fazer com 12 anos. E os pais hoje ficam batendo palma e se alegrando, falando: olha como é que meu filho é inteligente. Mas isso não é uma coisa boa, isso é uma tristeza, porque quando o entendimento da criança abre, é quando o espírito maligno entra. E aí ele começa a gerar a natureza terrena, onde a criança começa a fazer as coisas erradas que desagradam a Deus. E é essa natureza terrena que vai fazer com que as pessoas fiquem para a tribulação, porque essa natureza não te deixa ser obediente a Deus. E isso é lá com 4 ou 5 anos que acontece. Então vai ter muitas crianças que vão ficar assim. Então, por mais que seu filho seja pequeno e pareça que ele é inocente segundo a sua concepção, para Deus ele é uma alma que está fazendo a vontade do inimigo. Então ele não vai fazer acepção de pessoas. Muitas crianças, muitas vão ficar também. E se vocês não encherem ela da palavra, não dê a elas o necessário para que ela se salve, quando acontecer a tribulação, muitas crianças vão se perder por negligência dos pais. Então você, pai, você, mãe que está ouvindo o canal Azeite na Lâmpada e o Espírito Santo Ministra, traga os seus filhos para aprenderem também. Porque se você não fizer isso, muito provável seu filho vai ficar e ele vai se perder. Você quer isso para seu filho? Eu sei que não, então não seja negligente com seu filho. E se porventura ele começar a ser rebelde e não querer aprender, dê uma surra nele. A palavra diz para não tirar a vara da correção do filho. Então antes ele apanhando aqui para aprender a palavra do que sendo torturado na tribulação ou ser condenado. E, e a palavra também diz: ensine o caminho que ele deve andar e não se desviar dele. Então, quando a criança é pequenininha, antes dos 4 anos, e você já está ensinando a palavra de Deus para ela, ela já vai começar a gerar a natureza do alto, a natureza celestial. Porque quem tem a natureza terrena agrada a Satanás. Quem tem a natureza celestial agrada a Deus. Porque é natural você fazer o que agrada a Deus, sendo que é da sua natureza. E é natural fazer as coisas que desagradam a Deus, tendo a natureza de Satanás. Então, a natureza de Deus se vem pela obediência à palavra de Deus e por se alimentar dela. Então, dê esse alimento a seu filho, porque a palavra diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E como é que você se ama? Não é você querendo ser salvo? Então, ame o seu filho também. Leve ele para aprender a palavra, traga ele para o canal, ensina tudo para ele. Encha ele das promessas e assim ele também vai conseguir passar por tudo. Ouça a seguir as seguintes visões concedidas pelo Espírito Santo acerca de duas crianças que as mães estavam sendo negligentes, aonde o Espírito Santo permitiu que tanto as mães quanto as crianças ouvissem as torturas, caso elas não se atentassem para a salvação delas, e ensinar às crianças o caminho que elas devem andar. Visão de duas crianças, uma que tinha a palavra, mas não estava obedecendo, e a outra que não tinha a palavra, e o que aconteceria com elas se caso não mudassem as atitudes, se não fossem obedientes ao que os pais ensinam em relação à palavra de Deus. Porque toda a alma é importante, toda a alma necessita da salvação. Então, a partir do momento que o entendimento da criança se abre, ali ela deixa de ser criança para Deus e se torna uma alma que também precisa ser salva. Então, não sejam negligentes com a salvação de vossos filhos. Ensinem a elas o caminho que elas devem andar, para que elas também possam ser salvas. Não sejam ocupados da condenação de seus filhos.
Não deixe que o sangue delas caia sobre as vossas cabeças. Ensine os caminhos do Senhor aos seus filhos também. Vamos fazer um negócio com ele para ele temer. Anjos, mostra aí no futuro a tortura do. Abre o ouvido, escuta. Vai não, fala. Eles mostram que Observa. com ele na cozinha. Aí eles estavam fazendo alguma coisa, aí ele percebe que deu arrebatamento. Aí ele começa a chorar e fazer um barulho bem estranho. Eu não consigo repetir pra vocês ouvirem, mas é um choro dele. É um choro de soluço, cara. Ele tá chorando e fazendo tipo. Usando uma voz fina, não sei. Tipo, tipo isso. Aí mostra que a porta tá trancada. Aí mostra que vem umas pessoas e começa a bater com muita força, assim, e ele derruba a começa a porta correr. com tudo. Aí ele corre pra parte do. Guarda-roupa. Isso. Aí acham ele lá dentro. E eles levam Leva pra onde? lá pro. Aquele local de Mas tortura. antes eles batem Muito. muito. Muito mesmo. Quebra o braço dele também. Umas outras partes do corpo pelos golpes que dá nele. Bate na cabeça. Mostra que eles levam ele arrastando. Ele vai tipo bater na cabeça na linha do trem, assim, enquanto eles vão arrastando ele. Arrastando pelas pernas? Isso. Sim. Vê a escada e começa a sair partes das costas dele, assim, fica presa lá na escada. Tá vendo? Eles param numa parte, porque senão entra por falta de sangue. Aí eles injetam aquelas bolsas nele, umas seringas, Injeção. e depois continua levando o caminho. E sempre arrastado. Sempre arrastado. Mostra que no começo eles não cortam ele, eles só ficam socando a carne dele bastante, assim, muito, muito. E ele gritando, pedindo ajuda da mãe dele. Eles não cortam a carne dele, eles pisam em cima dele, mostra que os órgãos por dentro dele, assim, tá tudo destruído. Mas por causa da seringa não consegue sangrar tanto. Mostra que eles socam muita carne dele. Eles começam a derramar um tipo de óleo fervendo, começam a fritar. Aí eles começam a socar de novo, bater. Nossa, é muito ruim. O dele é muito feio. Quer ficar aí com mentira? Quer ficar escondendo as coisas? Eles Quer mostram ficar que eles desobedecendo usam sua tipo mãe? uma luva que quando eles batem dá choque nele. Nossa, o dele é muito, muito. Nossa. Mostra que por dentro assim o osso dele tá tudo quebrado, quase virou pó. E eles não param de bater um segundo e ele não vai morrer por causa disso. Ele continua vivo por muito, muito tempo. Eles mostram que ele fica quase um mês inteiro batendo 2 nele. meses. E ele não morre, ele não consegue morrer. Ele sangra muito pouco, eles bate. Mas não negava. Né? Não negava. Não legal? Não. Então, E ele vai mais? ser salvo, então? Seria salvo? Ele sabe sim. Mas mostra que eles batem pra. Nossa, eles batem muito, eles batem o dia inteiro. Imagina 2 meses de tortura. Eles não param por um segundo de bater nele. E cada dia que passa, ele fica mais desesperado e bate mais ainda. Pra ele negar. Isso. E o pessoal que tava dentro tava olhando e falando, credo, que isso? Eles ficam horrorizados com o que os demônios fazem, mas eles não cortam a carne dele, eles simplesmente só batem sem parar. E a cara dele aqui, nessa parte aqui, o corpo, na verdade, que eles jogaram óleo, tá tipo... Tá tudo desfigurado nele, não dá pra reconhecer que o nariz dele tá amassado, os dentes tá, tipo, amassado, a cara dele tá, tipo, afundada pra dentro, os ossos dele, tipo, virou uma massinha. Tipo, ele... A alma lá dentro, né? tipo, o tamanho dele, assim, reduziu, ele tipo, ficou amassado no chão. E não morreu. Não consegue morrer. Ele... Quando, pelo que eu tô vendo, que eles colocaram alguma coisa na boca dele. Eles abrem e derramam alguma coisa dentro. Aham. A seringa que eles Tipo ácido. aplicam não deixa a pessoa morrer. Eles abriam, antes não queria abrir, eles fizeram assim, tipo, abrindo com força e quebrando essa parte dele. É a mandíbula. Sim, quebrando e colocando o coisa. Mas ele morre por causa que não consegue mais respirar. Sim. E essa seringa que eles aplicam na pessoa não deixa ela morrer. Eu não sei o que é isso. Se essa seringa tem alguma magia dentro, alguma coisa. E a parte da barriga pra baixo eles não tava mais sentindo as coisas, né? Ou né? Não, senti ele tava, mas tipo, Não tava mexendo. não mexe mais, quebrou totalmente. Quebraram tudo nele. Acabou? Não. Então vamos fazer o seguinte: 2 meses de tortura. Isso.
fazendo o que bem queria com eles. É, Ser a mãe dele, ser o pai dele, ser ninguém. isso, Aí depois o que acontece? Ele morre, isso. mas não falou que negava a fé dele. Não, É. E eles falavam alguma coisa durante essa pra situação? negar. Eles estavam sempre falando, eles mostram que os demônios na mente também gritavam o tempo inteiro pra ele negar. Olha, ainda que você não vai negar a sua fé, mas o Eterno não quer que você passe por isso. Você quer passar? O Espírito Santo fez isso para você não querer passar por isso. Para o Eterno você não é uma criança, você é uma pessoa que o Eterno fala com o seu entendimento, fala com a sua consciência. Consciência não é criança, entendimento não é criança. O seu corpo é de criança, mas o seu entendimento não é de criança. A sua consciência não é de criança. É de quem ouve e compreende e sabe do que está falando. Agora, se você quer ou não quer, quem decide é você. Você está entendendo? Imagine um lago de fogo. Você passar a sua eternidade lá, no lago de fogo. Com esse tamanho que você é, no lago de fogo, por toda a eternidade. Nunca mais você vai sair de lá, nunca mais. E ninguém vai te tirar de lá, ninguém. Esse é o castigo dos rebeldes, dos desobedientes ao Espírito Santo. O lago de fogo. Você tem que obedecer por você. Por você. Tá bom? Por você. E por mais ninguém, por você. Anjos, ela ia passar por tortura? Falaram que sim. Eles mostram, digamos assim, que amarrado em, tipo num poste. Aí eles pegam, tipo um chicote que parece um arame farpado. E eles ficam chicoteando a carne dela. Aí eles ficam falando da gente pra ela, de como ela foi burra. Eles ficam chicoteando ela, aí eles pegam tipo como se fosse umas espadinhas, não sei dizer o que é. E eles deixam enfiar dentro da barriga. Aí eles enfiam um monte de bolsa de sangue e umas agulhas pra ela não morrer cedo. Aí eles batem nela. Os demônios. É, sim. Pessoas também. Todo mundo faz um pouco de coisa. E o tamanho dela? Maior ou desse mesmo tamanho? Só um pouco maior. Então isso vai ser normal. É. E ela, a única coisa que faz, ela fica chorando. Não fala a palavra de Deus nem nada. Aí, ó, tá vendo? Por isso você vai ter que falar agora. Aí o que acontece mais? Eles pegam tipo como se fosse uma panela, coloca óleo e coloca em cima do pé dela. Eles começam a fritar a carne dela. Eles começam a socar as coxas dela, assim como se estivesse amaciando a carne. Aí eles começam a tacar tipo o restante do óleo na coxa dela, assim, começa a criar uns buracos. Aí eles ficam tacando sal, enfiando o dedo lá dentro. Eles gospem nela também. Parece que fazem xixi nela também. Eles começam a arrancar os dentes e cortar a língua dela pra ela parar de gritar. Aí vem um demônio, não sei, enfia a mão da garganta dela e arranca as cordinhas pra ela que ela não conseguisse gritar. Eles fazem coisa no nariz dela. Eles fazem outra coisa com os olhos dela, sei lá, amassa, tritura, arranca. Cortam parte do crânio dela, arranca o cabelo também. Arranca as unhas dela uma por uma e depois quebram os dedos e depois eles vão cortando de pedacinho em pedacinho. Fazem alguma coisa na palma da mão dela que eu não sei o que é. Eles cortam um monte de parte no braço dela e ficam jogando água e sal nela também, pra ela ficar sentindo dor. Eles aplicam umas vacinas nela também e ela meio que fica doente, sei lá. Algo assim que ela tá com sintomas de doente. Ela fica numa cor bem amarela, como se ela tivesse podre, mas tá viva ainda. Eles jogam tipo como se fossem uns bigatinhos pra ir comendo as partes que sobrou da carne dela. Eles mostram que ela fica mais ou menos uns 3 ou 4 meses ela sofrendo. Aí depois ela morre e cai direto no lago de fogo. Tá vendo? Aí é pior ainda. Pior ainda. Eles mostram que no lago de fogo eles colocaram mais coisas lá. Tem tipo como se fossem umas pedras que se mexe em alta velocidade dentro do mar e bate assim nela, explode o corpo dela. Aí você reconstrói, a pedra bate de novo e ela sentindo muito mais dor ainda. Umas estacas, muita coisa acontece lá dentro. Do lago de fogo? É. Aí depois eles mostram bem no futuro ela aparecendo no mar de vidro. Aí aparece ela meio que de joelhos olhando pra Cindy e pro restante. Como se ela estivesse pedindo perdão pra gente, mas a gente tá esboçando tipo uma cara tipo
Eu não te conheço, o que você tá fazendo? Quem é você? Aí é como se ela entendesse e, tipo, ela simplesmente aceita e para de chorar. Aí Deus vira, tipo, aquele vidro que as pessoas fazem e todo mundo cai no lago de fogo. E o fim dela é esse. Espero que sirva de motivação o suficiente para você, mãe, para você, pai, estar cuidando da alma das crianças e que este vídeo seja de grande ajuda para as crianças se atentarem enquanto é tempo, para que elas não fiquem para trás e, por consequência, o lago de fogo.